Faça a sua parte e o resto é consequência. Há cerca de um ano atrás, eu estava prestando um serviço para um rapaz, e esse serviço era de cinegrafista. Um dos trabalhos que eu faço é cinegrafista freelancer, trabalho em evento. E prestamos o serviço para ele alguns dias, e toda vez que termina um evento, o próprio cinegrafista, mesmo que o equipamento não seja seu, ele é responsável por recolher todo o equipamento, toda a fiação, de tudo aquilo que ele fez nos dias. Ele acaba seu evento, ele não vai embora, ele recolhe todo o equipamento. E quando acabou o evento, eu recolhi o meu da minha sala e já ia embora. E assim que eu ia embora, eu encontrei esse rapaz, para quem eu prestei serviço, super gente boa, um cara, uma excepcional pessoa. E eu vi que ele estava meio atribulado, porque era muita coisa nas costas dele, eram várias salas com vários cinegrafistas. E ele estava meio atribulado e corrido, e falando, não, eu tenho que ir na sala tal, porque o fulano de tal foi embora. Aí eu fui, virei e falei com ele, com toda humildade e vontade de ajudar. Não, pode deixar que eu vou lá e te ajudo também. Ele falou, não precisa não, pode ir embora. Eu falei, não, eu vou lá e te ajudo, a gente tá junto aí, ó. Tamo junto aí, né? Fui lá e ajudei ele. Acabou o evento, despedi dele, agradeci, ele me agradeceu e fui embora. Passou-se o tempo, eu não tive mais contato com ele, e depois, com cerca de mais ou menos um ano e 2 meses, ele manda mensagem para mim e pergunta, ô Marcelo, você lembra de mim e tal, que você já trabalhou comigo? Você pode vir prestar um serviço para mim aqui em tal lugar? Eu falei, posso sim, com certeza. E fui lá, prestei o serviço para ele com perfeição. E depois desse evento que nós fizemos, ele mandou mensagem para mim e falou que gostou bastante do meu trabalho, que o meu perfil de trabalho se encaixa com o que ele procura, e fizemos amizade, e esse rapaz ele tem sido bênção na minha vida, sabe? Um homem de Deus, um homem que tem sido bênção na minha vida. E o que eu quero falar com vocês hoje? Que o tema do nosso vídeo é faça o seu melhor e o resto é consequência. Eu aprendi isso, tudo que você for fazer, faça com excelência, dê o seu melhor, faça até um pouco a mais do que você pode fazer. Às vezes a sua obrigação é somente varrer uma calçada, mas se você puder fazer um algo a mais, às vezes a sua obrigação é somente recolher o seu equipamento, como era a minha, mas e se você puder ajudar a recolher o equipamento do outro? A gente aprende, principalmente com Jesus, sobre servir. Muitos de nós queremos alcançar lugares altos, queremos bênçãos nas nossas vidas, mas nós não queremos servir. E servir, ele vai exigir um pouco de renúncia. Você renunciar ao seu ego, renunciar ao seu conforto. E como eu falei com vocês, não estou me vangloriando, não, mas talvez foi esse gesto meu de servir naquele momento, de ajudar, de poder fazer o meu melhor, que fez essa pessoa enxergar em mim algo diferente. Então, pessoal, você aí que está querendo oportunidades na vida, ou em qualquer coisa da sua vida, faça sempre o seu melhor, faça mais, faça como se fosse para Deus, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. A Bíblia fala que tudo que o homem planta, ele colhe. Se ele colhe o mal, se ele planta o mal, ele vai colher o mal. Mas se ele planta o bem, ele vai colher o bem. Às vezes vai ter sementes na sua vida que você vai colher somente lá no futuro os frutos dela. Vocês estão me entendendo? Então, o meu foi cerca de um ano. Um ano. E eu colhi os frutos.
Então, outro testemunho que eu dou para vocês de sempre fazer o seu melhor. Quando eu trabalhava fechado, eu pedi para ir embora, porque eu já não estava aguentando mais entrar na empresa. O meu psicológico já estava meio abalado, não tinha nada contra ninguém, contra a empresa. Mas sabe quando o ciclo se rompe e você já não consegue mais ficar naquele ambiente? E eu pedi para ir embora. E quando eu pedi para ir embora, o gestor lá me pediu para poder treinar um rapaz para ficar no meu lugar. Só que esse treinamento durou mais de 8 meses. E durante esses 8 meses, eu querendo ir embora, nenhum dia eu fiz o meu serviço com má vontade e com a qualidade ruim. Eu não deixei cair a peteca, eu fiz o meu melhor. Tinha dia que o meu horário lá era até às 4h48. Já teve dia que eu saí de lá 8 horas, por causa de problemas, por causa dessas coisas. E às vezes as pessoas falam, mas você é bobo, você queria sair, por que você não ficava dando nó cego, não faltava? Mas, pessoal, tudo que a gente planta, a gente colhe. Não adianta. Então, eu acredito que esse gesto meu de fazer o meu melhor, mesmo não estando no ambiente que eu queria, mesmo não querendo aquela situação para mim, eu não sei como, mas isso aí influenciou e para o bem na minha vida. Então, eu não sei aonde que você está. Às vezes você está no trabalho que você não gosta. Às vezes você está num relacionamento em que o seu cônjuge, ele não, ele não ajuda, ele não te dá valor, mas você quer lutar por esse casamento. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Tudo na nossa vida tem uma reação. Toda ação, ela vem acompanhada de uma reação. Então, o que eu quero falar com vocês hoje, eu tenho aprendido isso na vida. Tá num trabalho que não gosta, as coisas estão difíceis, faça o seu melhor. O seu relacionamento tá difícil, faça o seu melhor. O seu chefe não tá vendo, faça o seu melhor, mas Deus, ele está vendo. A Bíblia nos fala que tudo que você fizer e colocar a mão, faça como se fosse para Deus. Às vezes pode te dar uma vontade de dar um nó cego, de avacalhar aquele processo ali. Mas pensa o seguinte, poxa, e se eu estivesse fazendo isso para Deus? Se eu estivesse fazendo isso para o meu parente, para minha mãe, para o meu pai, você daria o seu pior naquela situação? Então, pessoal, isso é regra de vida. Tudo que a gente emana para o universo, emana para a vida, volta para a gente. Se você emana o seu melhor para as pessoas, o seu melhor para Deus, o seu melhor para a vida, você vai colher o melhor. Isso não tem como escapar. Então, por experiência de vida, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu estou aprendendo agora sobre essas coisas, sobre dar o meu melhor, sobre valorizar as coisas. Então, tudo que você fizer, faça o seu melhor como se fosse para Deus. Dê o seu melhor, porque eu tenho certeza que você, não sei quando, não sei como, mas você vai colher o melhor. Às vezes tem frutos que vão demorar para amadurecer nas nossas vidas, mas com certeza eles virão. Então, se você tem um testemunho aí para contar para a gente, às vezes você tem um testemunho aí de trabalho, testemunho de relacionamento em que você deu o seu melhor e que as coisas mudaram, conta aí para a gente. Isso aí pode edificar alguém que esteja nos ouvindo aí, alguém que esteja passando por uma fase difícil. Se você gostou também, deixa o like. Se você também não gostou, coloque aí nos comentários que você não gostou. E eu peço vocês que continuem nos assistindo aí, compartilha também para alguém que está precisando. E não se esquece de se inscrever no canal, não. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo.